estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo certo? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Vamos falar sobre ética. Hoje, pensando aí a partir das perspectivas de um filósofo fundamental na história da filosofia, Immanuel Kant. Então, vamos entender a ética kantiana. Quero começar propondo para vocês uma reflexão. Pensem aqui comigo. Aliás, vamos primeiro para os objetivos da nossa aula, a professora está apressada. Conhecer o fundamento da ética kantiana e entender também o conceito de autonomia em Immanuel Kant. Agora sim, a nossa reflexão. Pense na seguinte situação. No dia da prova de matemática, você percebe que o seu melhor amigo está colando. No intervalo, rindo e se vangloriando, ele assume o feito. A professora nem percebeu. Na semana seguinte, todos o parabenizam. É dele a melhor nota da turma. E aí, o que você faz diante dessa situação? Você sabe que o colega colou na prova, é o seu melhor amigo, e ele foi ali homenageado injustamente. Como é que o que vai acontecer, né? De que forma que você age diante de uma situação como essa? Entregaria imediatamente o seu amigo? Deixaria que a professora e os colegas da turma fossem enganados? Conversaria com seu amigo para orientá-lo a dizer a verdade? Ou agiria como ele na próxima prova? E aí, o que você faria diante de uma situação como essa? Muitos responderiam que, se ela não percebeu, então vou agir como ele, vou colar também, né? Vou receber ali a melhor nota da turma. Mas de acordo com o filósofo que nós vamos estudar hoje, a nossa razão nos orienta e nos obriga a agir conforme o dever. Então, a ética deste filósofo é uma ética do dever. Situações como essa são recorrentes em nosso cotidiano. Saber como agir nessas circunstâncias é algo muito difícil. Isso coloca à prova o nosso caráter, a nossa consciência moral. Conceitos como honestidade, amizade, justiça, dever entram em nosso campo de reflexões. Quando passamos por situações como essas, quando enfrentamos dilemas, dificuldades morais e precisamos decidir como agir, questões como a honestidade, o dever, a justiça acabam entrando aí no nosso campo de investigação. E podemos agir e entender a partir dos filósofos como orientar melhor as nossas ações. Como posso agir de tal forma que a minha atitude seja considerada ética em qualquer circunstância ou situação? Isso é uma pergunta que Kant nos faz. Então, Kant pensa uma ética que possa ser aplicada universalmente, em qualquer caso, em qualquer circunstância. Ele diz também que em que deve se basear os preceitos éticos? Na moral coletiva ou em princípios individuais? E aí, quando a gente se pergunta sobre os princípios da nossa conduta, é muito difícil pensar um princípio universal que caiba em qualquer situação. E é justamente esse princípio que Kant está tentando alcançar, um princípio universal de orientação para as nossas ações. Vamos conhecer um pouco da vida de Immanuel Kant. Kant viveu entre 1724 e 1804, nasceu na cidade de Königsberg, na Prússia Oriental, então Império Alemão. É considerado um dos filósofos mais influentes da modernidade. Contemporâneo da independência americana e da Revolução Francesa, foi um entusiasta do iluminismo. O contexto de pensamento kantiano é justamente o contexto do iluminismo. Desenvolveu o chamado criticismo. A época e o período das luzes, né, marcada principalmente pelo predomínio da razão humana, é o que está no pano de fundo da filosofia kantiana.
Kant pensa então a partir do século das luzes, do século XVIII, um contexto do iluminismo, da ilustração, do esclarecimento, busca da compreensão e da organização do mundo a partir das luzes da razão. Aí o contexto da Revolução Francesa e também o desenvolvimento da enciclopédia como essenciais para essa tomada de poder do homem, o controle do homem da sua própria vida. Isso é o que propõe o iluminismo. Caso você queira conhecer melhor esse contexto histórico do iluminismo, deixe como sugestão o vídeo que você encontra ali apontando o seu celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. Então, entenda melhor o que foi o iluminismo, porque isso é o contexto de formação das ideias de Immanuel Kant. Kant desenvolve uma teoria muito importante, que é a teoria do criticismo. Mas, antes da gente entender isso, quero que vocês respondam essa questão aqui. Explique resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes. Então, eu quero que vocês falem sobre justamente o contexto do iluminismo, a importância do iluminismo para a formação de um pensamento que será proposto aí por Kant nos seus livros. Vamos lá? Vou deixar vocês pensarem alguns instantes e daqui a pouco a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder? Tranquilo, né? Então, esse contexto do iluminismo é o que marcou muito fortemente as teorias, as reflexões de Immanuel Kant, por isso a necessidade de conhecê-lo bem, tá? Vamos pensar então algumas características desse século das luzes. A ideia de luz ou iluminação simbolizava uma época em que vários intelectuais elogiavam o uso da razão como um meio eficaz de se compreender o mundo. Neste sentido, a luz da razão representava o oposto das trevas impostas pela ignorância e pelo misticismo, né? A rejeição dos dogmas religiosos e a ideia da valorização
do homem como central no processo do conhecimento. Isso aí simboliza, resume muito bem o contexto do iluminismo tão importante para Immanuel Kant. Vamos entender agora o que é o criticismo kantiano. Vejam só, Kant constrói um sistema que procura determinar os limites da razão humana, certo? Se o homem é central no processo do conhecimento, se a racionalidade humana é central no processo do conhecimento, temos que entender também que há certos limites para essa razão. E ele constrói, então, alguns textos, escreve alguns textos bastante volumosos falando sobre isso. Podemos citar a Crítica da Razão Pura. Nesse livro, Kant vai pensar os limites do nosso conhecimento. Será que podemos conhecer todas as coisas? Ou há certas limitações para o meu entendimento do mundo? Kant escreve a Crítica da Faculdade do Juízo. Nesse livro ele vai pensar os juízos estéticos, então como eu compreendo questões como a beleza, né, como o que é a arte, por exemplo, a partir da capacidade racional do homem, e a Crítica da Razão Prática, que é justamente o texto que nos interessa aqui. Na Crítica da Razão Prática, o Kant vai pensar justamente o fundamento racional para as ações humanas. Então, ele está pensando a razão como um pressuposto para o conhecimento, mas não só para o conhecimento aplicado na prática, no nosso dia a dia, na determinação sobre as nossas condutas. A razão prática caracteriza para Kant justamente a ideia de que o ser humano não é investigado apenas como um sujeito do conhecimento, seja na sua razão teórica, capacidade humana de entender o mundo, mas como um agente livre e racional. A razão prática expressa, então, uma norma, uma orientação para agir. Então, o Kant, ele parte do pressuposto de que todos nós somos sujeitos racionais, porém, nem todos utilizam essa capacidade de pensar por si mesmo e de determinar como agir a partir dessa coragem, dessa ousadia de saber, certo? E aí ele escreve mais 3 livros muito importantes comentando sobre essa razão prática, sobre a moralidade humana, sobre a ética. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, um texto de 1785, a Crítica da Razão Prática, como eu já citei para vocês, um texto de 1788, e a chamada Metafísica dos Costumes, um texto de 1797. Então, nessas obras, o Kant está pensando sobre a razão prática e essa capacidade humana de entender racionalmente a sua conduta, né, de tomar como princípio das suas ações a sua própria racionalidade e princípios próprios da sua razão, como o princípio do dever. A ética kantiana é, nesse sentido, uma ética do dever. Uma ética do dever por quê? Porque o princípio racional para as condutas humanas é o dever que a nossa razão nos coloca no nosso processo de escolha sobre como agir. Então, quando eu tenho uma decisão difícil a tomar, eu preciso pensar no que eu devo fazer, aquilo que pode ser aplicado universalmente como uma norma de conduta. Vamos entender melhor os desdobramentos dessa ética do dever kantiano na nossa próxima aula. Kant buscou criar um modelo ético que fosse independente de qualquer tipo de justificação racional religiosa e se baseasse apenas na capacidade racional de julgar inerente ao ser humano.
A moralidade, nesse sentido, trata do uso prático e livre da razão. E quando nós falamos na ética kantiana, dois conceitos aí são fundamentais. É o conceito de autonomia e o conceito de liberdade, tá? Ideais que Kant vai perseguir como perseguiam os iluministas, né? A autonomia é a capacidade de agir de acordo com os seus próprios meios, né? Ter uma orientação racional para as nossas ações, independentemente das orientações dadas por heteronomia, independentemente das orientações dadas por autoridades externas. E todos nós somos agentes livres, nós temos a capacidade de usar livremente a nossa razão para entender qual é o melhor caminho a seguir. Vamos pensar sobre isso. O senso comum costuma relacionar a autonomia à possibilidade de fazer o que se quer. Em que sentido, então, é possível relacionar autonomia e dever? Se autonomia, no senso comum, é fazer o que a gente tem vontade, fazer o que dá na telha, como que a gente pode relacionar esse conceito ao dever, como Kant relaciona? Explique melhor isso aí. Pense como que você consegue estabelecer essa relação. Daqui a pouco a gente volta com uma sugestão de resposta. E aí, pessoal, conseguiram pensar aí, relacionar autonomia e dever? A autonomia para o Kant não é fazer qualquer coisa, não, pelo contrário, tá? A autonomia está relacionada ao dever. Vamos ver como dá para a gente relacionar esses dois conceitos tão importantes. Embora a ideia de autonomia esteja relacionada à capacidade de um indivíduo estabelecer para si as suas próprias leis, isso não pode ser confundido com fazer o que se quer. Para Kant, por exemplo, a autonomia passa pelo compromisso racional em agir conforme o dever. Basta imaginar um trabalhador autônomo que está com preguiça de trabalhar na segunda-feira.
Mesmo que ele não responda a ordens externas, por razão, ele compreende que trabalhar é o seu dever, pois se não o fizer, sofrerá as consequências disso. Então, a autonomia está relacionada ao conceito de responsabilidade, ao uso da liberdade com responsabilidade. Por mais que eu não obedeça a normas externas, a uma autoridade externa, eu preciso saber que as minhas ações geram consequências no mundo, e aí a necessidade de refletir sobre essas consequências e sobre o impacto das minhas ações no mundo. Vamos pensar aqui esse texto, resposta à questão que é esclarecimento, e Kant está justamente discutindo o conceito de autonomia e a saída da menoridade. Kant diz o seguinte: esclarecimento é a saída do homem da menoridade pela qual é o próprio culpado. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por essa incapacidade, quando sua causa reside na falta, não de entendimento, mas de resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa. Sapere aude, ouse fazer uso de teu próprio entendimento. Eis o lema do esclarecimento. Esse texto é um texto central na teoria kantiana. Então, quando ele escreve resposta à questão que é esclarecimento, Kant está falando justamente sobre essa necessidade do bom uso da razão, do bom uso da liberdade, a responsabilidade, o compromisso com o dever expresso em cada uma das nossas ações. Nesse livro aqui, que vocês podem encontrar facilmente, nós temos o texto completo da resposta à questão que é esclarecimento. Então, caso você queira ler, sugiro que você leia, procure esse livro, Antologia de Textos Filosóficos, lá na página 406 você vai encontrar esse texto que é fundamental na história da filosofia. Se você preferir, é possível também baixar o livro completo na internet, basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo ali no cantinho da sua tela, ou mesmo seguir aqui esse link que aparece também aqui embaixo. Você pode baixar esse livro no seu computador, no seu celular e ler com bastante atenção. Esse texto é fundamental, então, para a compreensão da ética kantiana. A ética kantiana vai tratar dessa ideia dos tutores, tá? Quem são esses tutores? Os tutores são aqueles que nos orientam externamente sobre como agir. Então, são aqueles que nos dão normas rigorosas de conduta, mas que essas normas, elas são externas a nós, não somos nós mesmos que criamos, porque para utilizar a autonomia é preciso ter coragem, ouse saber, ouse fazer uso do seu próprio entendimento, eis o lema do esclarecimento, eis o lema do iluminismo. Então, Kant diz que os tutores, que são as autoridades, eles nos colocam algumas regras de conduta, como, por exemplo, seja, faça, obedeça, creia, compre. Então, isso aí seriam imperativos colocados por pessoas externas, autoridades, que nos dizem exatamente como agir. E o sujeito que tem a capacidade de sair da sua menoridade, que não tem nada a ver com idade aí, a capacidade de ter o seu próprio esclarecimento, ele rejeita essa orientação, ele não precisa desses tutores, ele não precisa de uma autoridade dizendo como ele deve agir, porque a partir da nossa razão e dos deveres colocados pela nossa própria razão, nós conseguimos nos dar o imperativo de como vamos agir no mundo. Sapere aude, ouse saber, ouse fazer uso do seu próprio entendimento, eis o lema do iluminismo, eis o lema do esclarecimento, lembrando aí. Então, a menoridade para o Kant é a situação de heteronomia quando nós necessitamos justamente dessa
orientação dada de fora sobre como agir. E a maioridade é, então, atingir a autonomia, de agir por conta própria, entendendo a responsabilidade pelas nossas ações. Na aula de hoje, vimos então que a ética kantiana é considerada uma ética do dever. Isto pois, para Kant, os princípios éticos são derivados da racionalidade humana e das suas leis universais. A autonomia é um conceito fundamental na ética kantiana. Isto pois, um sujeito capaz de pensar por si mesmo compreende também como deve agir, independentemente das ordens externas. Sair da minoridade é justamente isso. E aí, você tem ousadia para pensar por si mesmo? Nesse vídeo, então, falamos sobre a ética kantiana. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!